Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Como ele vai fazer, nem a rota que vai percorrer. Mas uma coisa eu quero te dizer: tem resgate pra você. Já tem mar se abrindo, muralha caindo, gigante vencido. Vai orando, clamando, buscando, pedindo que eu estou agindo. Tem resgate chegando, porque reclamar permanece adorando. É hoje o teu dia, Deus já decidiu ir ao teu encontro. Mantenha a calma, não se desespere, o socorro virá. Não tente entender, é mistério de Deus para te ensinar. Te ensinar a depender, te ensinar a confiar, te ensinar a obedecer, te ensinar a esperar, te ensinar a prosseguir. Quando queres desistir, Ele fala hoje contigo e te diz: estou aqui. Estou aqui para abraçar a tua alma. O desespero eu vou transformar em calma. Estou aqui para alegrar teu coração. Cheguei com força, graça, poder e unção. Tem resgate chegando, creia. Deus está trabalhando, veja. Não queira entender, aceita. O seu resgate não falha, digo com certeza. Deus age diferente, chega no de repente. Ele confunde a terra, o homem quem for, mas dá vitória ao crente. É de repente que ele chega, age, livra, cumpre e mostra que é ele quem peleja. O socorro de Deus é muito de repente, ele surpreende a gente. Algo está acontecendo na tua vida agora. O resgate chegou, Deus mudou a tua história. Não queira entender o que ele vai fazer, só vai cantando e dando glória. Tem resgate chegando, creia. Deus está trabalhando, veja. Não queira entender, aceita. O seu resgate não falha, digo com certeza. Deus age diferente. Amigos em Cristo Jesus, o Ministério Assembleia de Deus resgatando vidas no sacrifício de Cristo, mais uma vez, nessa tarde, juntamente com os irmãos, nessa programação Missão Resgate, que fico alegre de mais uma tarde desse dia, estarmos aqui para poder anunciar e pregoar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente, então, eu, com toda a ousadia, com toda a autonomia, está do meu lado a maravilhosa irmã Silvia, está aqui conosco, minha esposa. É uma satisfação estar aqui juntamente com ela, estar nos ajudando, nessa programação, a qual também ela também faz parte, do ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já para poder iniciarmos, a mesma estará iniciando com uma oração. Nós então, após, estaremos com a leitura, como sempre. Uma boa tarde antes de todos. Uma boa tarde para todos. Amém? Orando então com a irmã Silvia, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido,
nessa tarde, Senhor. Entramos, Pai, na Tua presença, Senhor, nessa tarde. Senhor, como pó, como cinza, Pai, que sabemos que somos, Senhor, nas Tuas mãos, porque Tu és o olheiro das nossas vidas, Pai. Senhor, meu Deus, te agradecendo, Pai, pela nossa chegada aqui na rádio nessa tarde, te agradecendo, Senhor, pela manhã que já nos deste, Senhor, e a tarde, Senhor, que já está se iniciando, Pai. Senhor, nessa tarde eu venho te pedir, Senhor, meu Deus, que vidas, Senhor, possa ser alcançada, Pai, através, Senhor, da palavra, Senhor, desta rádio, meu Deus amado, vidas possa ser, Pai, liberta, possa ser tocada. Senhor, repreende, Pai, todo mal, Senhor, todo embaraço, meu Deus amado, todo impedimento, Senhor, meu Deus de vidas, Senhor, se voltar para Ti, Pai. Senhor, vai de encontro àqueles que já estão na Tua presença, que possa, Pai, nessa tarde receber de Ti, aqueles, Pai, que estão, Senhor, fora, Pai, da Tua presença, aqueles que estão, Senhor, às vezes, Senhor, dentro de casa, sem caminhar, Senhor, vai de encontro, meu Deus, vai tocando, Pai. Vai trazendo de volta, Senhor, para a Tua presença, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos, juntamente, em Deuteronômios, capítulo 11. Nós estaremos, fazendo a leitura a partir do versículo 8. Do capítulo 11 de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, amém? No versículo 8, 11, versículo 8, 11, versículo 8, amém? Que a epígrafe é os benefícios da obediência. E, portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e a desobediência deles terra que mana leite e mel. A descendência, aos pais de vocês, e a descendência deles terra que mana leite e mel. E porque a terra da qual vocês o tomarão posse, não é como a terra do Egito, e de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes, e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse, a terra de montes e de vales, e que bebe água da chuva dos céus, e terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor nos concedeu nessa tarde para estar lendo juntamente com os amados irmãos que nos acompanham, assistente, aqui dentro do nosso Brasil e também fora do nosso Brasil. É bem verdade, nós já falamos nas programação que antecedesse, falando sobre bênçãos e maldição, algumas características que traz algumas pestilência, que traz alguma seca, que traz algum tipo de ferrugem que corrói, ou seja, que corrói, que consome, pragas que vinha sobre o povo de Israel por causa da desobediência ao Deus de Israel, que a qual então
tinha ordenado que não se prostrasse diante de outro Deus, diante de outros deuses, né? Que não fizesse imagem de escultura, né? E não viesse adorar e nem prostrar diante de outros deuses, né? Embaixo do céu, em cima da terra ou abaixo do mar. Adorarás somente o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então aqueles que assim mantesse aliança, né, com Deus, estava protegido por ele, como o salmista ele vem dizendo no Salmo 91, né? Ali é bem conhecido, né, por muitos, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, né? Mais adiante, se nós lermos o texto, né, fala que aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, certamente ele está seguro, ele está protegido. Mas quando o povo de Israel, né, saiu debaixo da proteção de Deus para adorar outros deuses, automaticamente eles, né, buscaram a maldição com as suas próprias mãos, com as suas próprias práticas, a qual nós aprendemos, né, anteriormente, né, que maldição, né, falada, maldição mandada, maldição, né, no caso feitiço, né, mandado, feitiço, bruxaria, seja lá de que tipo ela seja, né, a maldição hereditária, que é uma maldição generalizada, né, geracional, né, que vinha de geração a geração, né, que a Bíblia fala em Gênesis no capítulo 20, no verso 6, fala que o Senhor, ele contempla a maldade mesmo aqui dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração, mas que no finalzinho desse versículo fala daqueles que me aborrecem, ou daqueles, né, que fazem o mal, ou que pratica a iniquidade. Então, esse que está dentro desse âmbito de pecado, de transgressão, né, que está desviado, que está afastado, né, certamente está sem a proteção de Deus, né? E a aliança de Deus era, Moisés recebeu a tábua, né, escrita certamente pelas mãos de Deus, né, dando para aqui Moisés entregar, né, para que o povo pudesse seguir, né, as instruções de Moisés, né? Como líder do povo de Israel, né, ele estava ali para direcionar o povo, né, ao caminho da terra prometida, né, a terra, né, a qual mana leite e mel, a qual então a terra que foi prometida ao povo de Israel, mas certamente aqueles que no caso chegasse ao final. Se nós lermos o contexto, nós vemos que só 2 chegou, Josué e Caleb. Nem mesmo o próprio Moisés ele pôde entrar na terra prometida, porque certamente, se nós olharmos, lógico, ele não pecou, né, em questão de transgressão, mas ele pecou em questão de ira, né? Nós falamos na semana passada a questão da ira, que nós devemos, né, pensar antes de se irar, porque na ira nós corremos risco de pecar, de fazer às vezes certamente muitas coisas que depois, né, que é como uma fronha ou um travesseiro de pena, que nós vamos em cima do monte, um lugar alto, e jogamos, né, de lá de cima a baixo, e depois queremos voltar para pegar cada pena novamente, mas o vento espalhou, né, para lugares que talvez não temos mais a possibilidade de estar alcançando a cada pena que ali estava. Então ficará, né, em falta, né, certamente Moisés ali, por ele, né, não ouvir, não ter o equilíbrio, né, que nós viemos até falando sobre isso, né, por não ter o equilíbrio na hora da adversidade, na hora da pressão, né? Ele ali, o povo pedindo para beber água, né? E Deus tinha ordenado: olha, Moisés, pelo menos pega o seu cajado, simplesmente toque, ou seja, encosta, né, na rocha, né? Na pedra, encosta na rocha, porque esse cajado ele simboliza a autoridade,
né? Mas o tocar na rocha, que significa a Cristo, certamente você irá encostar na rocha e a rocha irá dar água, né? Simbolizando Jesus Cristo saciando a sede daquele, né? Que estava com sede, mas ali, naquele momento, era uma sede física que saciaria, Silvia. A sede física é como nós viemos, você estava com sede, né? Você quis beber água, né? Para saciar a tua sede, né? Lubrificar certamente, né? Nós sabemos que a água ela vem a lubrificar todo o nosso corpo, até mesmo para a saúde, né? As mulheres, né, que faz os seus tratamentos, sabe que até os seus exames, né, periódicos, né, os seus exames que vocês têm que estar sempre, né, assim fazendo, sabe que depende do líquido, depende da água, né, para que então até mesmo vocês possam ter, né, uma vida sadia, né, uma vivência sadia. A água é bom para o cabelo, a água é bom para a pele, a água é bom para mesmo para os órgãos, é bom para poder lubrificar certamente, né, o rins, né, tirar as impurezas do rins e até mesmo a terra para poder ter as suas necessidades, né? Um tempo atrás nós fomos, o médico, né, esteve citando isso para ela, né, dizendo que é bom beber bastante água, né, beber bastante líquido, porque até então, né, é bom para a saúde, né? Aqui fica até a gente fica um pouco como homem, né? Com ela eu converso mais abertamente, mas os irmãos vão entender. Então, entrando dentro do contexto, Moisés ali, então, ele pecou por ele se irar e bater, né, na rocha com ira. Ele se irou, em vez de encostar na rocha, ele bateu com ira e feriu então aquela rocha, aquela pedra que simbolizava, né, a Cristo, né? Então, e mais para frente, o povo, né, também eles pecaram contra Deus e Moisés intercedeu pelo povo, né, disse, porque Deus tinha dito que ia matar o povo, né, Deus tinha dito que iria, né, exterminar com o povo, e Moisés se preocupou então pelo que as outras nações, né, os outros povos iriam dizer do povo de Israel, né? O povo de Israel tirou o povo do Egito, né, para poder chegar agora e matar todos eles, né? Então, se o Senhor vir a matar eles, então pode riscar o meu nome do livro da vida, né, em Êxodo, no capítulo 32, no verso 32. E Moisés então fala, olha, então Deus então fala para Moisés, olha Moisés, eu só arriscarei o teu nome do livro da vida se você pecar contra mim. Se você vir a transgredir contra os meus estatutos, né? Vir a desviar dos meus mandamentos. Então, Deus então, pela misericórdia, né, e o povo também se chegou, né, para diante de Deus, Deus usou de misericórdia, como diz aqui, né, que o Senhor, assim como ele contemplava no Antigo Testamento, né, olhei para a mão agora que eu vi minha aliança, ficou lá em cima do... Você olhou para minha mão, eu procurei, aí, então acontece, o povo, então, eles voltaram, né, para Deus, e Deus então se arrependeu, não num arrependimento como ser humano, né, como homem, né, mas o mal que tentava fazer com o povo por causa da transgressão, por causa do pecado, por causa de se desviar, né, de adorar outros deuses, né, se prostrar diante de outros ídolos, né, assim quando eles vieram, né, a se arrepender, retroceder do caminho, né, tortuoso, né, o caminho pecaminoso, então se voltando para o Deus de Israel, então Deus também, né, ou seja, não é bem um arrependimento na palavra humana, né, mas ele deixou de fazer o mal e trouxe sim então o bem por causa do arrependimento do povo, e o povo passou então a ser abençoado, porque retrocedeu daquele caminho tortuoso, se chegando novamente para o Deus de Israel. Então, entra aí o que nós estamos, né, iniciando a palavra, Silvia.
a necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus, né? Eu coloquei aqui, mesmo tornando firmes, né, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, eles se tornam firmes em Deus, porque ouve. Bem-aventurado é aquele, João fala em Apocalipse, bem-aventurado é aquele que lê e ouve as palavras dessas santas escrituras e guarda no teu coração e o pratica, né? Então, esse que lê, ouve, e não somente lê e ouve, mas também ele guarda, mas além de guardar, ele passa a praticar. E quando ele passa a praticar, ele passa a viver a palavra de Deus, sendo sujeito voluntariamente a Deus e a sua lei. Então, através disso, então, ele é obediente. Ele passa a ser obediente ao Deus de Israel e tornando-se então firmes, né? E tornando então firmes pela obediência da palavra de Deus. Então, eu coloquei aqui para nossa observação. Primeiro, nós precisamos ouvir Deus falar, né? Porque Deus quer falar com o povo desde o início, né? Em Gênesis, o livro do princípio, correto? O livro do princípio. Deus, ele falava com Adão, né? A sua criatura. Ao virar da tarde, Deus, ele vinha no jardim que Deus preparou para o homem e a mulher. A Eva está ali, né? Em harmonia, né, sem mácula, mas na virada da tarde Deus então falava com Adão, né, falava com Adão e a mulher, no caso a Eva. Mas há um certo tempo Deus, né, chamou pelo nome de Adão, mas Adão não respondeu, né? Adão não pôde mais ouvir a voz de Deus, porque ele já não estava mais com seus ouvidos, né, atentos, não estava mais com seus ouvidos sensíveis, né, sensíveis para poder ouvir a voz de Deus falar com ele, né? E então ele se escondeu porque ele tinha transgredido, né, a voz, ou seja, a palavra de Deus proferida para ele, para que ele não viesse pecar. Mas bem, primeiro, ouvir Deus, falar. Moisés, então, ele chama-nos atenção, mesmo do povo, para a necessidade de se ouvir, ou seja, a necessidade de ouvir a voz do Senhor, né? Para o povo, para que o povo fosse, né, abençoado, eles teriam que ouvir a voz de Deus, mas não a voz de Deus não diretamente com eles, mas através do líder, que então era Moisés, né, que através de Moisés o povo lançava para Moisés, né, as situações, as queixas. O próprio Moisés via, né, as situações que estavam, né, acontecendo ali e intercedia a Deus, né, pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado do povo, pela transgressão, né, e certamente Deus falava com ele: Moisés, vai para o monte, né? Imagina, nós ouvimos aí aqui trovões, nós ouvimos aí, né, essa rajada que tu ouviu esses dias lá em casa e disse: Deus está irado com a nação, porque o barulho que deu era como se Deus estivesse falando dentro da gente, com aquele trovão que deu naquele momento. Ele falou assim: desliga tudo que Deus está irado, está falando, bradou dentro de nós. Quer dizer, estremeceu o lugar que nós estávamos e estremeceu dentro da gente também. Imagine Deus falando naquela época com Moisés, né? Imagine Deus bradando, imagine como, mesmo quando Deus bradava para o povo, né, para mostrar que Deus estava presente, mas só ouvia aquele que estava com seus ouvidos, né,
sensível, mas quando aqueles que não estavam com o ouvido sensível, só ouvia para que pudesse vir a temer, né? Viesse, entre aspas, né? A ter um temor, né? De Deus, porque percebia que realmente Deus estava irado, né? Com as práticas, né? Com a forma que o povo estava, né? Andando, direcionando. Então, bem, Deus, ele quer falar com o seu povo, e Moisés chama atenção ao povo para a necessidade de ouvir a voz do Senhor. É como uma condição indispensável para um viver próspero, né? Para um viver próspero. Em Deuteronômio 28, como nós lemos na semana passada, no verso 1, isto porque as bênçãos do Senhor, elas são fundamentadas, né? Em suas palavras. E qualquer promessa, ela deve estar condicionada em sua palavra, né? Deus nos tem promessa de bênção, não de maldição, né? Falando de um sacerdote, ou seja, o esposo, né? Ele é o cabeça de sua casa, né? Certamente, se andares no caminho do Senhor, certamente ele fará nós, os sacerdotes da casa, como cabeça, nós que nós somos. Mas estendendo aqueles que buscam o Senhor, que está no Senhor, né, no meio de pessoas que não estão no mesmo raciocínio, no mesmo pensamento, na mesma fé, né, no mesmo caminho, certamente aquele que está no Senhor, sendo direcionado pela palavra de Deus, ele não é cauda, ele é cabeça. Então Deus, ele colocará aquele que está no Senhor sempre por cabeça e não por cauda. Cabeça é aquele que direciona, né? Cabeça é aquele que guia, cabeça é aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que está sempre cuidando, que está sempre direcionando, que está sempre protegendo, e aí em todos os âmbitos, né? Aquele que está do lado está sendo guiado, aquele que está atrás, certamente, também está sendo guiado pela cabeça. A cabeça da igreja é Cristo, né? O corpo é a igreja, né? A membresia é o corpo, né? E nós, né, individualmente, nós somos os membros do corpo, né? Que o corpo não vive sem um membro, e um membro não vive sem o corpo, né? Se o corpo perder um membro, né, do corpo, ele sente meio defeituoso, né? E se o membro, se a igreja perde um membro, fica defeituoso. E se o membro, né, certamente não vive sem, mas o corpo, ele pode viver sem um membro. Um corpo pode viver sem um membro, fica meio defeituoso, mas vive. Mas o membro não vive sem o corpo. Entendeu? Então, a mesma coisa, assim que nós, em Cristo Jesus, não podemos viver sem o cabeça, que é Cristo. No Antigo Testamento, o povo, então, era guiado por Deus em sua consciência, não pela sua consciência, mas guiado por Deus em sua consciência. Essa era a bússola de Israel, né? Então, através dessas orientações de Deus, né, o povo era abençoado, né, e porque andava segundo a palavra de Deus. E assim a promessa de Deus, as bênçãos de Deus eram derramadas, né, sobre o povo. Deve estar mesmo condicionada, né, aquilo que ela diz, no caso a palavra. No discurso de Moisés para o povo, há uma intensa lista de bênçãos, né, que viriam em virtude de uma resposta positiva, né, à palavra de Deus, né, no capítulo 28 e no verso 28, verso 1 a 14. Observamos então que o texto não afirma que as bênçãos viriam, né, automaticamente, mas em virtude de você ouvir a voz divina. Capítulo 28, verso 1. Olha, que nós observamos aqui. A bênção não viria automaticamente.
ela só viria se o povo ouvisse a voz de Deus. E obedecesse. E obedecesse. Né? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos, né? E luz para os nossos caminhos. Então, se ouvisse a voz de Deus, andava segundo, né, a palavra de Deus, andava num caminho, andava, né, segundo a palavra de Deus. Então, certamente, as bênçãos não vinham automaticamente, mas vinha pela observância da palavra de Deus. Então, vinha a bênção, né, sobre o povo de Israel. Este é dado, ele reforça o fato de que as bênçãos existem e estão disponíveis para serem desfrutados, mas estão mesmo condicionados a um relacionamento, né? Está condicionado a um relacionamento, né, concreto com a palavra de Deus, ou um relacionamento íntimo, né, com a palavra de Deus. Como que nós temos um relacionamento íntimo, né, tendo uma vida devocional, que é muito difícil, né, de nós termos essa separação, como digo sempre, devocional, que é uma devoção pessoal, né? Uma devoção pessoal, de nós estarmos em oração, estarmos em leitura, em glorificação ao nome do Senhor. Bem verdade que temos que esquecer de tudo, né, para poder tirar aquele tempo do Senhor. Um dos mandamentos que Deus deu a Moisés, dizendo para separar o dia de sábado, né, para que nesse dia fosse exclusivamente para Deus, porque Deus fez o dia, fez o mundo em 6 dias, mas no 7º ele descansou. No Antigo Testamento, né, mas esse dia, né, ele foi feito para o homem descansar, né? Por isso que Deus ordenou a Moisés: Moisés, diga ao povo que separe o dia de sábado, né? Porque eu fiz o mundo, né, em 6 dias e no 7º eu descansei. Então certamente o povo nesse dia irá descansar, né? No sentido aí descansar, porque o nosso descanso é em Cristo. O nosso descanso é em Deus. Não é em um dia específico, né? Não é em um dia específico. Por exemplo, vamos tirar o sábado para não atingir aqui, né, o entendimento de ninguém. Mas vamos botar a segunda-feira, né? Tirar a segunda-feira. Vamos botar a segunda-feira. O descanso segunda-feira, né? Mas não era isso que Deus queria, porque o sábado foi feito para o homem descansar. Mas agora Deus tira o descanso do homem no sábado para descansar e coloca: o seu descanso não está em um dia específico, mas o seu descanso está em mim, está em Jesus. Porque interessante que Jesus ele fala em um tempo que aquele homem foi curado, né, ali, e houve uma grande condenação, né, pelo povo, dizendo: não poderia ser curado, porque hoje é dia de sábado. E quem te mandou ficar de pé? Um homem. E aí mandou ficar de pé, pegar minha cama e seguir. Mas quem mandou que hoje é sábado? Né? Aí Jesus então ele fala: olha, aqui está quem é maior do que o sábado, Jesus. Quem é maior? O sábado ou Jesus? Aleluia. Jesus é maior. Então o nosso descanso não está em um dia específico. Eu botei aqui segunda-feira, né? Eu conheço alguns irmãos que têm esse entendimento, participo até de alguns grupos, né, dessa linha de raciocínio, né, sem prejulgamento a ninguém, cada um tem a sua linha de raciocínio, né, mas estou colocando então segunda-feira, né, o descanso de Deus não ou seja, o nosso descanso não é num dia específico. Nosso descanso, por enquanto estamos aqui, é em Cristo, mas um dia nós iremos descansar eternamente, né, a qual nós não estaremos sujeitos, né, de estar debaixo, né, da palavra de Deus, de prática, de andar ali no caminho para receber a bênção. Nós já estaremos sendo abençoados, porque nós receberemos então, ou entramos, né,
pela mansão celestial, né? A salvação eterna, que é a maior bênção, né? E nós então descansaremos, não de um descanso ali, porque ali não haverá rancor, não haverá tristeza, mágoa, angústia, né? Não haverá ardor, não haverá nada, mas um descanso dessa terra, né? Um descanso do sofrimento desta terra, né? Um sofrimento de tudo que passamos aqui, mas enquanto nós estamos aqui, o nosso descanso é Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, o que nos separará do amor de Deus? A guerra, a fome, a tribulação, a nudez, a escassez? Nada nos separará do amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós andando assim, certamente nós seremos abençoados, né? Nós seremos abençoados se nós estivermos atentos a ouvir a voz de Deus e tendo um relacionamento, né, concreto com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, o Senhor, ele não se responsabiliza, né? Ele não se responsabiliza. Eu ia usar o meu tablet aqui, mas deu, né, um pane, e por aquilo, né, que ele não prometeu. Então aqui, o Senhor, ele não se responsabiliza, né, por aquilo que ele não prometeu, porque ele não é Deus, ele não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus, ele prometeu, ele irá cumprir a promessa que ele te deu, que ele te fez. A promessa é em João capítulo 14, Jesus dizendo: não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim, Jesus dizendo, porque na casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Eu vou para o Pai vos preparar lugar, mas quando eu voltar, vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então Jesus prometeu, e se Jesus prometeu, ele vai vir nos buscar, né? Ele vai vir nos buscar, e lá nós iremos. Esses dias eu tive uma conversa com alguém e estava dizendo, né? Lembra? Lá no lugar que nós fomos, e aí eu estava tendo uma conversa com alguém e estava dizendo, lá não vai haver ardor, não vai haver tristeza, não vai haver angústia, mágoa, só vai haver alegria, certamente, né? Porque estamos fazendo parte da comitiva, estamos, né, fazendo parte da presença de Deus ali, todos reunidos certamente com o nosso Deus. Entramos certamente em alguns mais conceitos, algumas falas ali, né, de entendimento dele e entendimento meu, e ali eu disse, né, que ali nós vamos glorificar, né, nós vamos dar aleluia, né, porque os anjos glorificam ao nome do Senhor, exalta ao nome do Senhor. Não vai haver, né, em partes o trabalho como na terra, né? Mas nós não vamos ficar lá vagabundando, né? Lembrei agora de uma fala que eu brincando com a minha tia, né, Vavanda? Abraço, tá? Não me abandona não, hein? Então, eu brincando com ela, a senhora foi vagabundar, mas é no sentido de estar indo para o trabalho e voltar para casa. E nessa ida, nessa volta, ela está passeando, ela está andando. Então eu brincando falei, né, vagabundar, né? Então, nessa linha de raciocínio aqui que eu estou dizendo, né, nós não teremos, né, esse trabalho que temos aqui na Terra, né? O trabalho em si como na terra não teremos, mas nós também não ficaremos lá, né? O primeiro homem que foi colocado na terra, Deus deu trabalho para o primeiro homem, né? Colocou ele ali e agora cuida, né? E colocou auxiliadora, vocês agora cuidem, zela disso aqui. Só que eles não tinham o ardor do cansaço, né? A fadiga, né? Certamente por causa do pecado, depois que aí então veio a maldição sobre eles, porque eles desobedeceram a palavra, a voz de Deus, né, que foi dita: não comereis do fruto
desse fruto aqui não come, né? Pode comer tudo, menos o fruto dessa árvore. E eles desobedeceram e comeram. Tanto a serpente foi amaldiçoada, tanto a mulher foi amaldiçoada, tanto Adão foi amaldiçoado. Então, através dessas maldições, né, a serpente rastejou sobre o seu ventre por resto da vida. E além de ser a rastejar, ainda teve, né, uma ordenança que nasceria um e pisaria na sua cabeça. Olha só, né, que pisaria na sua cabeça. Claro, a serpente que simbolizava a Satanás, né, o diabo. Né? E aí, e sim, não automaticamente na serpente, mas pisaria na cabeça de Satanás, né? Jesus Cristo nasceria, né, para poder. Então aí vem a quebra da maldição, né? Jesus quebrando toda a maldição que entrou através de Adão, né? Que transgrediu, né? Que pecou, né? Que desviou. E Jesus então veio pondo tudo em ordem, né? Repreendendo toda a maldição, todas as moléstias que ficaram, né, que entrou no mundo, na humanidade, por causa do pecado. E assim uma consequência nos seus filhos, né, uma consequência nos seus filhos. Mas Deus, como diz no verso 6, né, do capítulo 20 de Êxodo, que Deus também, ele contempla as gerações, né, por 1000 anos, né? 1000 anos que Deus contempla. Você leu para nós da outra programação, né? O Senhor contempla 1000 anos. Pedro ele fala que um ano para Deus é como um dia como um ano. Então quer dizer, as misericórdias de Deus, ela não tem fim. A misericórdia de Deus é infinita, né? Então Deus, ele tem misericórdia por você. Se você se afastou, se você se desviou, se você caiu da graça, saiba que ainda há a possibilidade, ainda há chance, né? Porque maldição, ela se transforma em bênção. Porque aquele que é dono da bênção é Jesus. Aquele que é poderoso para quebrar todo tipo de maldição, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos ali em Manilha, né, no Ministério Assembleia de Deus, né, labutando ali para que aquela obra, né, ela se estenda, né, uma caminhada quase a semana toda, né, em busca, em resgate. Estamos ali, os irmãos viram o anúncio, dia 25, nós vamos estar com a programação no campo do Jardim Maico, né, a partir das 19 horas, no sábado, dia 25, que será realizado a todo o sábado, o quarto sábado do mês, né? Todo mês, todo quarto sábado do mês, nós estaremos ali em frente ao campo do Jardim Maico. Foi disponibilizado para nós estarmos ali com aquele trabalho todo quarto sábado do mês. Estamos realizando aquele trabalho de ar livre, ou seja, missão resgate em ar livre. Amém? Missão resgate em ar livre. Aquele trabalho que será realizado ali, a cooperação de todos, né? Certamente tem um endereço aí. Qualquer coisa pode ligar por esse número que está no anúncio também da programação do Ministério, que está o QR Code também para doação e também para ajuda, né, aqueles que sentiram no coração, que é a vontade, para que possamos nos ajudar, né, a garear fundos também, para que nós possamos continuar, né, com esse trabalho que não é fácil. Tem muita coisa para nós fazermos, tem muita coisa para realizar, né? É devagar, eu sei que é devagar, né? É bem verdade que é como a galinha, né? Ela vai comendo de grão em grão, ou seja, de milho em milho, né? Até que enche o papo, né? E assim também, muitas vezes tem que sermos, né? Devagar, começa do pouco
e daqui a pouco nós estamos, né, numa finalidade alcançada aí. Claro que quanto mais a obra vai crescendo, mais vai requerendo, né? Nós estamos aí lançando o pão sobre as águas, né? Salomão, ele fala em Eclesiastes, não é isso? Em Eclesiastes, no capítulo 11, lança, no versículo 1, lança o seu pão sobre as águas, e após algum tempo o verá o resultado, né? E esse pão que é lançado, né, sobre as águas, né, e certamente quando nós lançamos o pão sobre as águas, né, após algum tempo nós veremos o resultado, e é esse o propósito. Nós estamos lançando o pão, nós estamos lançando a palavra de Deus, né, e certamente daqui a um tempo nós veremos o resultado. Primeiro versículo: lança o seu pão sobre as águas, e após algum tempo terás ou verás o resultado. Amém? E certamente algum tempo nós veremos o resultado de tudo que estamos fazendo. Não é fácil, né? Às vezes temos que deixar algumas coisas, né, no caso pendente, para estar na obra do Senhor. Essa programação de hoje, né, da agora, ela seria a última, né, dentro desse tema que nós estamos, né, falando, né? Ela é bem ampla, mas nós achamos necessidade de expandir mais ela, porque certamente tem mais alguns assuntos mais para frente para nós podermos estar destrinchando. Nós estamos com a campanha também, às quinta-feira, ali no ministério, né, quebrando as maldições, né, todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, né, que daqui a um pouco também vai ter aí os anúncios. Já foi posto aí no início, mas daqui a pouco certamente, quando estiver dando um ponto de final, esses anúncios também será, né, mais uma vez posto à mostra para vocês estarmos nos ajudando. Um abraço aí para o pastor Santana, né? Um abraço para a missionária Elza. A paz do Senhor, tivemos ali essa quarta-feira E segunda. Quarta e segunda ali pregando. Na segunda foi visita, na quarta foi ministração na matriz deles, né? E foi benção a Deus pela naquele lugar, não porque, né, a minha pessoa esteve ali ministrando a palavra de Deus, mas foi benção ali. Abraço para os demais irmãos, né? Pastor João, um abraço. Deus continue abençoando, né? Deus está no controle de todas as coisas, né? Pastor Aldeci, né, como ele gosta que chame, né? E Deus continue abençoando a todos. Os aqui demais irmãos que não citei, não fique triste comigo, né? Mas é muita gente para poder estar citando o nome, né? Mas assim conforme nós vamos, né, lembrando nas outras programações, nós vamos citando o nome dos irmãos, assim como vier a nossa lembrança. E então que nós possamos andar numa continuidade aqui, aqui no caso por aquilo que alguém acrescentou à sua palavra, acreditando ser por ela ou dela. Aqui em Deuteronômio 4, verso 2 e 18, 21 e 22, as motivações para a obediência. Há algumas motivações para que nós possamos ser obedientes ou andar na obediência. Em Deuteronômio, nós observamos que a verdadeira obediência a Deus, ela deve ser motivada, né, por um coração amoroso. Olha só, nós devemos ter um coração amoroso, né, e ser grato. E logo, o relacionamento do crente com o Senhor, ele se torna bênção, né? Ele se torna uma bênção, porque a bênção de Deus vem sobre
esse crente. E a bênção que engloba a todas as demais pessoas, né? Não havia, portanto, uma relação de troca ou barganha. Não havia uma relação de Deus, ou não poderia ter, né, uma barganha, nem uma relação de troca. O Senhor me dá e eu faço, o Senhor me dá. A única coisa que tinha que fazer para chamar a atenção de Deus, para agradar a Deus. Isso não é barganha. Isso é estar agradando para poder ser agradado por Deus. A diferença, né? É como eu disse aqui da outra vez. Ela me faz algo e eu faço algo para agradá-la. Eu faço algo e ela faz algo para me agradar. E assim o relacionamento, ele fica mais leve, fica mais agradável. Porque um vive um para o outro. Deus vivia para abençoar o povo, né? Porque Deus não quer amaldiçoar o povo. E o povo vivia para agradar a Deus, para que então Deus, né, em forma em forma de mostrar a sua alegria, né, do povo estar se chegando para diante dele, abençoava o povo, ou seja, o povo era abençoado por andar na obediência e por ser obediente à palavra de Deus. Então logo esse relacionamento é do crente com o Senhor, é a bênção que engloba todas as demais. Não havia, portanto, uma relação de troca ou barganha. A obediência era uma forma de amorosa gratidão no relacionamento com Deus. Olha só, quando nós sentimos uma gratidão, né, a Deus, nós, né, se colocamos diante da palavra dele, né, diante de sua obediência, né? Então, em forma de amorosa gratidão no relacionamento com Deus. E a desobediência, ela quebrava essa relação, né? Essa tal relação para tal. Pode ser resumida na frase então, encontrada várias vezes no Pentateuco, no caso, os 5 livros, né? E se ouvires então a passagem que nós lemos aqui, aí fala, portanto, Deus falando com o povo, né? E por ser, resumida a frase então, e se ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos. Olha só, Êxodo 15, verso 16. Lê aí, Êxodo 15, verso 16. E se, portanto, ouvires a minha voz, né, e guardares os meus mandamentos. Capítulo 15, verso 26. Louvado seja 26. 26. Não tem 26 aqui não. 15, Êxodo, Deuteronômio. Ah, tá. Êxodo, errado. Êxodo 15, 26. 15, 26. 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Tá vendo? Se ouvires atentamente a voz do Senhor e guardares os mandamentos do Senhor. Olha só que maravilha, Deus cuidando do povo, né? E Deus é aquele que sara todas as enfermidades. No último na parte final do versículo, eu sou o Senhor que sara toda a enfermidade. Olha só, eu disse aqui semana passada, na última programação, que Deus quer cuidar de nós, né, pessoalmente. Deus quer cuidar de você pessoalmente. Seja
no seu psicológico, no seu psique, na sua alma, né, no seu físico, na sua moral, no seu todo. Deus quer cuidar de você. No seu espiritual, Deus quer cuidar de você pessoalmente. Ele não manda ninguém, né, para cuidar de você, dizendo como Deus, mas Ele como Deus, Ele quer cuidar de você pessoalmente. Amém? Assim como Deus cuidou de Elias, assim como Deus, né, enviou, né, a mulher viúva para alimentá-lo, né, assim Deus também, ele envia os seus meios para poder, né, cuidar do seu povo. Assim como cuidou do povo de Israel no meio do deserto, que as suas sandálias não ficavam, né, velhas, as suas vestes ficavam intactas, né, a alimentação não faltava. Se nós olharmos, né, em Mateus capítulo 6, não é isso? No verso 31, né, buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça. e a sua justiça. E as demais coisas, E as demais coisas lhe será acrescentado. Mateus capítulo 6, verso 31. Olhe para mim, por favor. Mateus capítulo 6, verso 31. 6:31, que diz, né? Aí ali, nesse contexto, está dizendo para não se preocupar, né, com o que há de comer. Lê. Portanto, não vós inquieteis, dizendo que comereis, que comeremos, que bebemos, ou com que vós vestiremos. Porque os gentios é que procura todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pode ir. Buscai, pois, primeiro O reino. em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Isso. Aqui, tá vendo? A palavra aqui está dizendo sobre o que? O contexto. Jesus falando, não se preocupeis do que há de comer, no que há de beber. Vai entrar, está dentro do contexto, né? Não se preocupeis do que há de comer. Porque assim como Deus cuida dos pássaros, dos lírios do campo, assim eu cuido dos meus servos. Nem Salomão vestiu, né? Então, se Deus cuida dos lírios do campo, que Deus cuida dos pássaros, o Senhor não vai cuidar dos seus filhos? Eu não digo criatura, né? Porque até os animais são criatura e Deus cuida deles, né? Imagine os seus filhos, né, por adoção através de Jesus Cristo. Deus, ele não é como o relojoeiro que pega o relógio, né, que dá corda e deixa a mercê ali sofrendo. Não, Deus, ele cuida, né, dos seus. E certamente, assim, se você estiver passando pelas águas, Deus, ele não permitirá que você se afogue. Se você estiver no fogo, certamente você não se queimará, porque o Senhor está contigo, né? Então, certamente, o Senhor, ele está cuidando de mim e de você. Ele quer te abençoar. Basta somente estar debaixo das proteções dele, estar debaixo das mãos dele, né? E certamente, em oração, você fala com Deus. E em oração, você fala e você ouve. Deus tinha um relacionamento com Adão, né? Mas ele perdeu esse relacionamento, né? Adão, ele era abençoado naturalmente por ser não Deus, mas por ser igual a Deus, porque tinha a essência, né? Tinha essência, né? Tinha essência. Deus tirou de si mesmo, né? E pôs no homem, ou seja, pôs no boneco, na formação pelas suas próprias mãos, formou, soprou-se o fôlego de vida, né? E deu vida ao boneco. Então, o primeiro filho do homem é formado, né? Mas esse filho do homem tinha que adorar a Deus, não obrigado. Tinha que adorar a Deus espontaneamente, o livre-arbítrio de adoração a Deus. Então, quando ele, né, ele pecou, ele perdeu essa bênção de ser chamado filho de Deus, de ser igual a Deus, não de ser Deus,
mas de ser igual a Deus, porque tinha as mesmas essências de Deus. Amém? Em pureza. Eu digo de pureza, né? De ser puro, assim como Deus. Não era onisciente, onipresente, porque senão ele era Deus, mas ele era igual a Deus, na forma de pureza, de essência. Amém? Então, é assim que nós devemos ser, né? Abençoado diante de Deus, na palavra de Deus. E é bem verdade que nós somos cercados, né, por provérbios, nós somos cercados, né, por espíritos, né, decaídos que às vezes são mandados, né, por provérbios que são ditas diante de nós, né, lançada, né, de encontro à nossa vida, de encontro à nossa casa. Mas Jesus, ele é mais poderoso, ele é poderoso para poder repreender todos esses tipos de mazela e de maldição, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus, ele é Deus. Então, ele sendo Deus, todo o poder está nas mãos dele, em nome de Jesus. Eu quero pedir o diretor para mim poder dar, nós já estamos quase terminando, eu vou dar só para me beber só uma água e voltar já fazendo as considerações, já estamos quase no final, e aí pedir o diretor que ele ponha então os nossos anúncios enquanto nós bebemos uma água, e depois eu volto para as considerações em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Certamente ele deve estar lá tentando, né, pôr, né, diretor? Eita glória a Jesus. Vamos seguir aqui em frente então, deixar água para depois. Amém? Glória a Deus. Põe aí os anúncios aí para mim beber uma água aqui, que eu já estou com a garganta seca, para depois nós voltarmos, falta 10 minutinhos para as considerações e dar um ponto final na programação de hoje. Amém? Ele fica lá dentro naquela agitação. Já foi, né? Glória a Deus. Vamos beber pega uma água para amalar rapidinho. 5 minutinhos. Não é rápido. Ué, tá aberto ali? Tá aberto o microfone, ele só tirou aí. Ah, tá. Então, é isso, a vitória. Beber uma água e a garganta já não tá aguentando mais. Aí, obrigado, viu? Glória a Deus. Depois o anúncio. Agora fazer só as considerações. Aí, nós vamos... Voltou, né? Nós vamos nas considerações agora, né? Para o nosso ponto de final. Faltam 9 minutos para nós terminarmos. Como os irmãos viram, nós colocamos aí, o diretor colocou a programação do dia 25, como eu estava falando. Peço a cooperação de todos, daí da Aldeia da Prata, do Jardim Maico, do Xangri-Lá, Nova Aldeia, né, a vizinhança, dos bairros vizinhos também, né, certamente Deus vai fazer coisas maravilhosas naquele lugar. Né, nós vamos estar certamente com a ceia, que certamente é no primeiro domingo, mas nós estamos trabalhando em algumas coisas. Nós vamos estar com a nossa ceia no quarto domingo, agora dia 26, né, a qual nós iremos participar ou estar, né, celebrando a nossa ceia, dia 26, a partir das 10 horas da manhã no domingo. Né, dia 25 é a missão Resgate em Ar Livre, ali no Jardim Maico, e no domingo a nossa Santa Ceia, a ministração da ceia, a celebração da ceia, né, ali na congregação. Ministério Assembleia de Deus, resgatando vidas
no sacrifício de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E por enquanto nós estamos só com essa programação, né? E hoje estaremos lá no Pastor Juarez, o culto de libertação que está iniciando hoje. Certamente vai dar tempo de nós chegarmos lá, em nome de Jesus. E vamos orar, né, para aqueles que estão atentos à programação, assistindo, ouvindo, né, para que possa abençoá-los em nome do Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, na Tua presença, ó Pai, se encontramos diante de Ti, ó Deus, levantando a nossa voz em oração, agradecendo, Pai, por essa programação, Senhor, que possamos, ó Pai, guardar a Tua palavra, Senhor, gravar a Tua palavra na tábua do nosso coração, Senhor, repreendendo a obra do mal, Senhor, desfazendo, Deus, a obra do mal, as palavras lançadas, Deus, os provérbios, Pai, o Espírito mandado, Senhor, repreende, Pai, todo o mal, Senhor, vai de encontro ao coração, Senhor, vai de encontro à vida, Senhor, meu Deus, que Tu traz a bênção, ó Pai, sobre essa casa, sobre essa vida, meu Pai querido, sobre esse lugar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, traz o resgate, Pai, traz, meu Deus amado, a libertação, a salvação, a cura, meu Deus, traz, meu Pai, a cura, porque o Senhor, meu Pai, é o Senhor da cura. Pai, vai de encontro a esse corpo físico, vai de encontro a essa mente psicológica, o psique, a alma. Meu Deus, traz a cura, Pai, na alma. Traz a cura, Pai, em todo o âmbito, meu Pai, da vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã, dessa senhora, desse senhor. Meu Pai querido, Pai, espiritualmente, Senhor, cura. Meu Pai, repreende, Pai, todo mal, Senhor, a distração, todo pensamento contrário, Pai, toda confusão na mente, Pai, repreende, Pai, desfaz, ó Pai, toda obra do mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Certamente nós estaremos daqui uns dias de volta, né, juntamente com os irmãos. Peço que os irmãos espalhem, né, nos ajude. Estamos aí com a plataforma também, né, da Nova Aliança, né, certamente procurem, né, a informação. Nós também temos essa plataforma, né, esse aplicativo da Nova Aliança, né, que aí vocês poderão acompanhar, além do link, dentro dessa plataforma ou esse aplicativo da Nova Aliança, que é mesmo dessa rádio, e a qual nós estamos nessa programação Missão Resgate em Missão, ou seja, Missão Resgate, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos para o término, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, seja para com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Jesus Cristo, e todos digam amém. Tem-se uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, até a próxima. Então está dado um ponto de final. Deus te abençoe, Silvia, Deus te abençoe, missionarinha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ficou mais à vontade. Na semana que vem nós vamos ver se ela traz uma mensagem aqui para o nosso coração. Prega é uma benção, amém? Fica só ouvindo aqui, entendeu? Mas vai chegar a hora de falar mais e eu ouvir um pouco também, amém? Os irmãos ficam aí lá na programação que nós anunciamos, né? Todo mundo... Obrigado a todos e até o próximo programa, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau. Acesse o nosso site www.radionovaaliançaonline.com.br